Quando eu contei que tinha sido promovida, imaginei que, pela primeira vez, minha família ficaria orgulhosa de mim. Mas tudo desmoronou no dia seguinte, quando minha mãe me ligou apenas para dizer que não iria ao meu jantar porque comida simples não era suficiente para eles. E, como se não bastasse, minha irmã debochou no fundo da ligação dizendo que minha conquista não me levaria a lugar nenhum. Naquele instante, algo dentro de mim finalmente despertou. O que eles não sabiam é que, a partir daquele momento, as consequências das escolhas deles começariam a cair uma por uma, sem que eu movesse um dedo. E eu estava prestes a descobrir que a vida pode se encarregar de ajustar tudo aquilo que tentaram destruir em mim desde criança. Se você quer entender como tudo virou de cabeça para baixo, fica comigo até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu sempre soube que na minha casa existiam dois tipos de filhas, a que merecia tudo e a que precisava se contentar com nada. Eu era a segunda. Cresci em Campinas ouvindo que minha irmã, Larissa, era o orgulho da família, enquanto eu era apenas a esforçada. Meu pai dizia isso como se fosse elogio, mas a verdade é que esforço, ali, nunca significou reconhecimento. E minha mãe, então? Ela vivia para exaltar cada suspiro da minha irmã, como se qualquer atitude dela fosse um acontecimento digno de manchete. Eu, por outro lado, aprendi a me virar sozinha, a estudar sozinha, a me levantar sozinha. E, talvez por isso, tenha me tornado alguém que eles jamais imaginaram que eu seria. A virada começou silenciosa, como quase tudo na minha vida. Passei anos trabalhando numa empresa de logística, enfrentando dias exaustivos, cursos à noite e finais de semana presos a relatórios. Enquanto minha irmã posava para fotos em viagens que meus pais bancavam, eu batalhava por algo que ninguém além de mim acreditava que eu poderia conquistar. Até que, finalmente, veio a promoção, analista sênior. Um cargo que eu sonhava desde que entrei na empresa. Não era só salário, era validação. Era a primeira vez que eu sentia que, no mundo lá fora, eu realmente tinha algum valor. Movida por essa sensação inédita, decidi comemorar. Não queria festa grande nem nada extravagante, nunca fez meu estilo. Queria apenas um jantar simples na minha casa, com quem teoricamente deveria se alegrar por mim, meus pais e minha irmã. Passei a tarde escolhendo ingredientes, imaginando aquele momento, imaginando minha mãe dizendo parabéns, filha, ou meu pai me dando um abraço demorado, como fazia com a Larissa nas conquistas dela. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse esperança. E mesmo sabendo do histórico, meu coração insistia em acreditar que, dessa vez, seria diferente. No dia seguinte ao convite, meu celular tocou. Era minha mãe. Atendi sorrindo, acreditando que ela queria saber o horário ou perguntar se precisava levar algo. Mas bastaram 3 palavras dela para meu estômago gelar: não vamos, não. Antes que eu pudesse perguntar o motivo, ela continuou, num tom seco, quase irritado: não vamos nesse seu jantar que só terá uma comida simples. Merecemos algo muito melhor. Fiquei muda. Senti meu peito descer como se tivesse levado um soco. E então ouvi, ao fundo, a voz da minha irmã, debochada, rindo: mana, é só uma promoçãozinha, isso não vai te levar a lugar nenhum. Elas riram juntas. E eu só fiquei ali, segurando o celular, tentando engolir uma dor tão familiar que quase parecia parte de mim. Desliguei sem responder. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a mesa que eu já tinha começado a arrumar, imaginando por que, mesmo adulta, eu ainda esperava algo deles. Mas algo mudou dentro de mim naquele instante. Não foi raiva explosiva, não foi desejo de vingança imediata. Foi um silêncio diferente, firme, como se uma porta tivesse se fechado dentro do meu peito. Pela primeira vez, eu percebi que talvez o problema nunca tivesse sido eu. Talvez eu só estivesse insistindo em caber em um lugar onde nunca existiu espaço para mim. Respirei fundo. Desarrumei a mesa.
E naquele exato momento, sem que eu soubesse, a vida começou a alinhar acontecimentos que fariam meus pais e minha irmã enfrentarem, um por um, os próprios atos. Não por minha mão, mas pelas escolhas que eles insistiram em fazer. Eu seguiria o meu caminho. Eles arcariam com os deles. E foi assim que tudo começou, com uma promoção, um jantar cancelado e a certeza de que minha história finalmente deixaria de ser sobre rejeição e passaria a ser sobre libertação. Depois daquela ligação, passei o resto do dia tentando não pensar no assunto. Fiz meu trabalho quase no automático, respondendo e-mails e finalizando relatórios enquanto minha mente voltava, repetidamente, àquela frase: merecemos algo muito melhor. Era impressionante como minha mãe sempre dava um jeito de transformar qualquer momento meu em algo menor, quase insignificante. Eu me perguntava se ela sequer percebia o peso das palavras que dizia ou se, para ela, aquilo era apenas o natural, como sempre foi. Quando cheguei em casa, tirei os sapatos e sentei no sofá por alguns minutos, respirando fundo. A mesa parcialmente arrumada ainda estava ali, como um lembrete silencioso da expectativa que eu tinha criado. Aos poucos fui guardando cada item no lugar, os pratos que eu tinha separado, as taças simples que comprei quando me mudei para aquele apartamento, e até as velas que imaginei que dariam um ar mais acolhedor à noite. Enquanto guardava tudo, percebi que minhas mãos tremiam um pouco. Não de tristeza, mas de um cansaço antigo, acumulado, que finalmente pedia para ser ouvido. No dia seguinte, acordei decidida a seguir com minha rotina normalmente. Cheguei ao trabalho mais cedo, preparei o café da equipe e organizei minha mesa como sempre. Porém, ao longo da manhã, uma sensação incômoda crescia no meu peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. E aconteceu. Por volta das 10, meu chefe, Roberto, me chamou na sala dele. Ele sorria, com um sorriso daqueles que a gente sabe que carrega notícia boa ou notícia grande. Senta um pouco, Ana, disse ele, cruzando os braços sobre a mesa. Eu queria conversar sobre a próxima fase do nosso setor. Respirei fundo, tentando acompanhar, enquanto ele falava sobre a expansão que a empresa estava planejando e sobre a necessidade de alguém de confiança para liderar uma nova equipe interna. Quando ele finalmente disse meu nome, senti o chão se afastar dos meus pés. É você que eu quero à frente disso. Confio no seu trabalho, na sua visão e na forma como você conduz projetos. Por alguns segundos, fiquei sem reação. Já tinha recebido minha promoção, mas aquilo era maior. Era a oportunidade que eu sonhava desde o primeiro dia ali. E o mais impressionante, alguém acreditava em mim. De verdade. Agradeci com a voz embargada. Roberto percebeu e sorriu. Vai ser bom pra você, Ana. E você merece. Merece. Essa palavra ecoou na minha mente como um golpe e um consolo ao mesmo tempo. Enquanto voltava à minha mesa, lembrei imediatamente da frase da minha mãe: merecemos algo muito melhor. Era quase irônico. Para eles, eu nunca merecia nada grandioso. Para o mundo lá fora, eu finalmente começava a ser vista. Durante o almoço com uma colega de trabalho, a Júlia, comentei por alto sobre o jantar cancelado. Ela arregalou os olhos, incrédula. Amiga, que absurdo! Como sua família fala assim com você? Eu dei um sorriso amarelo, daquele tipo que esconde mais coisa do que revela. Eles sempre foram assim. Eu que demorei para entender. Quando voltei para o escritório, meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem da minha irmã. Pensei 2 vezes antes de abrir, mas acabei deslizando o dedo pela tela. Mana, fiquei sabendo que você ficou chateadinha por causa do jantar. Supera, tá? Não precisa dramatizar. Tive que fechar os olhos por alguns segundos para conter a revolta. Não respondi. Não valia a pena. A partir daquele momento, eu determinava, nenhuma palavra minha seria desperdiçada com quem não sabia usá-las com respeito. No fim do dia, enquanto caminhava para casa, percebi que algo dentro de mim realmente tinha mudado. Não era só decepção. Era uma clareza inédita. Uma percepção de que, pela primeira vez, minha vida estava se expandindo enquanto a deles, sem que eu precisasse fazer nada, começaria a encolher sob o peso das próprias escolhas.
E eu mal sabia o quanto isso aconteceria mais rápido do que imaginava. Nos dias seguintes, tentei manter minha mente focada no trabalho. A nova responsabilidade que Roberto havia me confiado exigia atenção, planejamento e uma organização que eu sempre tive, mas que agora precisava ser elevada ao máximo. Passei horas revisando relatórios, criando fluxos internos, desenhando a estrutura da equipe que eu iria liderar. A sensação de estar construindo algo que finalmente era meu me dava uma energia diferente, quase luminosa. No entanto, sempre que meu celular vibrava, meu corpo inteiro travava por um instante, temendo que fosse outra mensagem da minha família. E elas vinham. Não com pedidos de desculpa, porque isso jamais ocorreria, mas com pequenas provocações, como se Larissa e meus pais estivessem tentando reafirmar que nada do que eu conquistasse mudaria a posição que eu ocupava na hierarquia emocional deles. Em uma das mensagens, minha mãe escreveu: "Sua irmã vai viajar para Porto de Galinhas esse fim de semana." Isso sim é motivo para comemorar. Nenhuma menção ao meu novo cargo. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nada. Era como se a promoção que eu tinha conseguido, com anos de esforço, fosse apenas um detalhe incômodo para eles. Decidi silenciar o grupo da família. Não bloqueei, ainda não, mas deixei de alimentar aquela dinâmica doentia. A cada dia, me afastar emocionalmente ficava um pouco mais fácil. Na sexta-feira, Roberto reuniu toda a equipe para anunciar oficialmente a reestruturação do setor. Ele me chamou para ficar ao lado dele e, pela primeira vez na vida, vi pessoas me aplaudirem por algo que eu conquistei sozinha. Gente que me respeitava não porque eu era filha de alguém, mas porque eu construí meu caminho com esforço real. Quando a reunião terminou, vários colegas vieram me abraçar, desejar boa sorte e dizer que confiavam em mim. Senti uma onda quente subir pelo peito, a confirmação de que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. No caminho de volta para casa, comprei um pequeno bolo de chocolate. Não para comemorar com ninguém, mas para mim mesma. Para celebrar a mulher que eu tinha me tornado, apesar de tudo. Quando cheguei em casa, coloquei o bolo na mesa e sentei em silêncio. Foi aí que meu celular tocou. Era meu pai. Pensei em não atender, mas algo me dizia que aquela ligação não seria apenas mais um comentário cruel. Alô? Atendi, tentando manter a voz neutra. Ana, preciso que você faça uma transferência pro cartão da sua irmã. Ela teve um problema no voo e precisa pagar uma taxa extra. Eu fechei os olhos, sentindo o velho cansaço retornando. Não era a primeira vez que eles pediam dinheiro para Larissa, mas era a primeira vez que faziam isso no mesmo dia em que eu tinha sido oficialmente reconhecida pelo meu trabalho. Pai, eu não vou fazer isso. A Larissa tem 28 anos. Ela pode resolver os problemas dela. Houve um silêncio pesado do outro lado. Em seguida, o tom de voz dele mudou, ficou duro, impaciente. Você está falando assim por causa dessa sua promoçãozinha? Não se ache mais do que é. A palavra bateu fundo, promoçãozinha. De novo. Como se eles tivessem combinado de transformar minhas conquistas em piada. Meu pai continuou: você é a irmã mais velha, tem obrigação de ajudar. Sempre teve. Não, pai. Eu só tive obrigação porque vocês escolheram me dar essa obrigação. Agora não mais. Ele suspirou, irritado. A Larissa sempre trouxe orgulho para essa família. Você deveria aprender com ela. Eu respirei fundo. Senti a voz tremer, mas não de medo, de exaustão. Eu também trago orgulho, pai. Só que vocês nunca quiseram enxergar. A ligação terminou abruptamente. Ele desligou sem se despedir. Fiquei alguns minutos parada, olhando para a tela apagada do celular. Era impressionante como, mesmo adulta, eles ainda esperavam que eu fosse a responsável por tudo e todos, enquanto a minha própria vida parecia não significar nada para eles. Mas naquela noite, algo aconteceu, algo pequeno, mas simbólico. Ao abrir minha conta bancária para pagar uma conta pessoal, percebi o quanto eu tinha crescido financeiramente nos últimos anos. Não era riqueza, mas era estabilidade. Independência. E foi aí que uma ideia começou a se formar. Não uma vingança.
não um plano mirabolante. Mas uma decisão interna: eu não sustentaria mais comportamentos injustos. Não financiaria mais o conforto de quem só me oferecia desprezo. No sábado de manhã, acordei cedo e fui ao mercado. Enquanto passava pelo corredor de massas, ouvi duas mulheres conversando sobre seus trabalhos, suas famílias, suas vidas. Elas riam, faziam planos para o futuro. Por um instante, senti uma pontada estranha no peito. Era inveja, não das coisas materiais, mas da leveza. Da sensação de pertencer a algum lugar que não fosse construído sobre rejeição. Quando voltei para casa carregando as sacolas, encontrei uma mensagem de Larissa: "Você viu o que papai pediu, né? Faz logo essa transferência. Ele falou que você tá cheia da grana." Eu ri. Pela primeira vez, ri de verdade. Porque naquele momento, percebi que eles realmente não faziam ideia da pessoa que eu tinha me tornado. E não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. O mundo ao meu redor estava mudando. E, sem que percebessem, as primeiras consequências já começavam a bater na porta deles. As coisas começaram a mudar de forma mais concreta na semana seguinte, quando a empresa marcou uma reunião com todos os setores para anunciar oficialmente a nova fase de expansão. Eu já sabia de boa parte do conteúdo porque faria parte da liderança interna, mas havia um detalhe que Roberto fez questão de manter em sigilo até o dia da apresentação. Eu não imaginava, porém, o impacto que aquela revelação teria, não apenas profissionalmente, mas também na forma como minha família começaria a sofrer com as próprias escolhas. A sala estava cheia quando Roberto subiu ao palco improvisado na sala de reuniões central. Ele falava com entusiasmo sobre a nova fase da empresa, sobre a modernização do sistema, sobre a criação de novas equipes e, então, ele anunciou: "E para liderar a equipe de integração e qualidade, escolhemos uma profissional que cresceu dentro da empresa, que se destacou pela competência, comprometimento e visão estratégica." Meu coração acelerou. A Ana. Houve aplausos novamente, mas desta vez mais intensos, mais calorosos. Fiquei vermelha, surpresa, mesmo sabendo que algo grande viria. Roberto então completou: "Ela também representará a empresa em um evento nacional de logística em Florianópolis. Uma oportunidade única para demonstrar o trabalho que estamos construindo." Aquelas palavras ecoaram como um trovão dentro de mim. Representar a empresa em um evento nacional era algo que eu nunca imaginei alcançar tão cedo. Eu estava vivendo um momento que qualquer profissional sonharia. E, ironicamente, era justamente nesse ponto que as primeiras rachaduras na vida da minha família começariam a aparecer. Quando voltei para casa naquela noite, decidi contar a novidade apenas para mim mesma. Não compartilhei nas redes sociais, não mandei mensagem para ninguém, muito menos para minha família. Senti que aquele marco era pessoal demais para ser contaminado pela negatividade deles. Mas o silêncio, naquele caso, acabou se tornando uma arma inesperada. Foi só 3 dias depois que a notícia começou a pipocar nas redes profissionais, quando a própria empresa publicou oficialmente minha nomeação. Colegas comentaram, marcaram meu perfil, e a informação simplesmente se espalhou. Eu não esperava que isso chegasse tão rápido aos olhos da minha família, mas chegou. Na quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, meu celular tocou novamente. Desta vez, era minha mãe, de vídeo. Hesitei por alguns segundos, mas atendi. A imagem dela apareceu com expressão fechada. "Então você vai viajar?" perguntou, sem nenhum cumprimento inicial. "Vou, sim. A empresa me escalou para representar o setor." Ela franziu a testa como se aquilo fosse ofensivo. "E você não achou importante avisar sua família?" Eu ri de leve, não irônica, apenas cansada. "Mãe, vocês não acharam importante ir ao meu jantar. Por que eu deveria achar importante que vocês soubessem dessa viagem?" Por alguns segundos, ela ficou sem resposta. Então, como sempre fazia quando queria recuperar o controle da conversa, mudou de assunto abruptamente: "A Larissa está precisando de ajuda de novo. O voo dela teve problema na volta e ela vai precisar remarcar. Você poderia, não?" Respondi antes que ela terminasse. "Eu já disse que não vou mais me responsabilizar pelos erros dela.
Ela é adulta. A voz da minha mãe saiu mais alta. Você está insuportável com essa sua empolgaçãozinha de trabalho. Está achando que é quem? Respirei fundo, tentando manter a calma. Do outro lado da tela, percebi o ambiente da casa deles diferente, algo estava errado. A sala estava com uma luz mais fraca, alguns objetos faltando na estante. Antes que eu pudesse perguntar, ouvi meu pai ao fundo gritando com alguém, irritado. Minha mãe rapidamente desligou a câmera, mas não antes de deixar escapar, sua irmã não precisava passar por isso. Fiquei olhando para a tela apagada, tentando entender o que estava acontecendo. Minutos depois, uma mensagem de uma prima distante apareceu no meu WhatsApp. Ana, sua mãe e sua irmã brigaram na loja porque o cartão não passou. Elas ficaram humilhadas. Eu demorei alguns segundos para absorver. Era a primeira pequena consequência da dependência emocional e financeira que eles sempre alimentaram na Larissa. Não senti prazer, nem satisfação cruel. Mas senti justiça. Não por vingança, mas por equilíbrio. A vida começava a mostrar que tudo tem um limite, inclusive capricho. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, Roberto me chamou em sua sala novamente. Ele estava com um folder na mão e sorriu. Ana, o evento foi antecipado. Você viaja na semana que vem. Meu coração disparou. Quero que você conduza a apresentação principal. Vai ser uma grande vitrine para você. Saí da sala com as pernas tremendo. A sensação era indescritível. Era como se, pela primeira vez, o mundo estivesse me enxergando além da sombra que minha família tentou me colocar. Durante o almoço, recebi outra mensagem de Larissa. Você não vai ajudar porque tá se achando, né? Só quero ver até quando isso dura. Apaguei sem responder. O mais curioso é que, naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um número que eu conhecia, o antigo trabalho da Larissa. Atendi sem esperar nada demais, mas a voz do gerente me deixou confusa. Ana? Aqui é o Gustavo. Você poderia pedir para sua irmã devolver o material que ela não entregou quando saiu daqui? Está gerando problema pra gente. Fiquei alguns segundos muda. Acho que você ligou para a pessoa errada. Respondi firme. Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma pelos atos da Larissa. Quando desliguei, uma certeza fria percorreu meu corpo. Minha família estava prestes a enfrentar algo muito maior do que pequenas vergonhas em lojas ou pedidos de dinheiro recusados. E eu não teria nenhuma participação ativa nisso. Era apenas o mundo devolvendo tudo que eles plantaram. A semana da viagem chegou mais rápido do que eu imaginava. Entre reuniões, ajustes finais e a preparação da apresentação que eu faria em Florianópolis, mal tive tempo de pensar na minha família, que talvez isso tenha sido o maior sinal de que eu finalmente estava me libertando daquela dependência emocional silenciosa. Pela primeira vez, a minha vida era maior do que a dor que eles causavam. Ainda assim, as consequências das escolhas deles continuavam se acumulando, como se a vida insistisse em ajustar cada desequilíbrio deixado para trás. Na véspera da viagem, quando eu estava revisando meus slides pela última vez, recebi uma ligação da minha tia Márcia, irmã da minha mãe. Ela nunca foi muito próxima, mas sempre manteve um olhar mais sensato sobre a nossa família. Ana, você pode falar? Ela perguntou, num tom estranho, quase cuidadoso. Claro, tia. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa. Minha tia respirou fundo. Sua mãe e seu pai estão passando por umas dificuldades. Senti um incômodo familiar, mas continuei ouvindo. Eles fizeram alguns empréstimos para bancar a Larissa, e agora não estão conseguindo pagar. Eu fiquei em silêncio. Não por surpresa, mas por confirmação. Era óbvio que isso aconteceria algum dia. Meu pai sempre colocou a qualidade de vida da minha irmã acima de qualquer senso de responsabilidade. Minha mãe achava normal que tudo fosse resolvido no grito, no cartão ou na chantagem emocional. O problema é que, dessa vez, não havia mais ninguém para segurar as pontas, muito menos eu. Tia, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Respondi com firmeza. Eu sei, minha filha. Só achei que você deveria saber.
Eles acham que você vai aparecer e resolver tudo. Um riso curto escapou da minha boca. Claro que achavam. Era o ciclo eterno deles. Larissa errava, meus pais a defendiam, e eu consertava tudo. Mas aquele ciclo tinha sido rompido. Definitivamente. Eles vão precisar aprender sozinhos, tia. Eu não vou interferir. Minha tia suspirou, talvez em concordância, talvez em resignação. Você está certa. Era só questão de tempo. Quando desliguei, senti um alívio estranho. Não por saber das dificuldades deles, mas por finalmente entender que nada daquilo tinha relação comigo. Eles estavam apenas enfrentando as consequências naturais de uma vida inteira dedicada a priorizar quem menos fazia esforço para merecer algo. No dia seguinte, viajei para Florianópolis. Assim que o avião pousou e a brisa do litoral entrou pela porta da aeronave, senti uma leveza que há muito tempo não experimentava. O hotel era simples, mas aconchegante. A vista era bonita, e pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho genuíno de estar ali, só por ser eu, pelo que conquistei, e não por qualquer papel de reparadora de caos familiar. A apresentação aconteceu no segundo dia do evento. A sala estava cheia, com profissionais de várias regiões do país. Eu estava nervosa, claro, mas quando comecei a falar, tudo fluiu com naturalidade. As pessoas prestavam atenção, anotavam, faziam perguntas. No final, recebi elogios de coordenadores de outras empresas e até um convite para conversar sobre uma possível proposta futura. Era mais do que eu jamais imaginei. Enquanto isso, meu celular vibrava insistentemente dentro da bolsa. Quando finalmente olhei, vi que havia várias chamadas perdidas de minha mãe e uma mensagem longa no WhatsApp. Esperei até chegar no hotel. Só então abri. A Larissa perdeu o emprego de vez. Disseram que ela faltou demais e não entregou projetos. Seu pai está desesperado. Precisamos que você volte e ajude com as contas antes que percamos tudo. Li a mensagem 3 vezes, tentando encontrar ali algum sinal de reflexão, de reconhecimento, de humildade, mas não. Era apenas mais uma tentativa de me colocar de volta no papel que sempre ocupei, a filha responsável, a muleta emocional, a solução pronta. Mas eu já não cabia mais naquele lugar. Escrevi apenas: não posso ajudar. Espero que consigam resolver. A resposta veio segundos depois, carregada de raiva, ingrata. Você é uma vergonha para essa família. Apaguei a conversa. Bloqueei o contato. Pela primeira vez, sem culpa. Naquela noite, pedi um prato simples no hotel e jantei olhando para a janela, vendo as luzes da cidade refletindo no mar. Senti algo profundo, quase sagrado, paz. Paz por finalmente ter entendido que se afastar não era crueldade. Era sobrevivência. Era amor próprio. E era também o começo do fim para eles, um fim que, mesmo sem minha intervenção, estava prestes a se intensificar. Voltei de Florianópolis na manhã de domingo sentindo que algo dentro de mim tinha sido reorganizado. Era como se eu tivesse desembarcado uma pessoa e estivesse chegando em São Paulo outra, mais inteira, mais leve e finalmente consciente do valor que eu sempre tive, mesmo quando ninguém na minha família quis enxergar. Enquanto pegava minhas malas e seguia para o estacionamento do aeroporto, decidi verificar o celular. Havia várias mensagens de números desconhecidos, algumas de tias distantes, e uma chuva de recados em tom urgente. Ignorei todas. Quando cheguei em casa, preparei um café e abri as cortinas da sala. O sol entrava com uma tranquilidade quase simbólica. Coloquei meu crachá novo sobre a mesa e fiquei ali por alguns minutos, apenas respirando. A sensação de vitória não estava na promoção, no evento ou nos elogios que recebi, que estava no fato de que, pela primeira vez, eu tinha uma vida que não girava em torno do caos emocional da minha família. No fim da tarde, enquanto revisava alguns documentos, alguém bateu à porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração deu um salto, era minha irmã, Larissa. Atrás dela, um pouco mais afastados, estavam meus pais. Eles pareciam abatidos, como se tivessem envelhecido anos em poucas semanas. O instinto antigo dentro de mim, aquele que sempre tentou ajudar, acolher, salvar, se mexeu, mas eu o silenciei.
Abri a porta apenas o suficiente para ser educada. O que vocês estão fazendo aqui? Larissa, com o olhar vermelho e os ombros caídos, deu um passo à frente. Mana, eu sei que exagerei. Sei que falei coisas horríveis. Mas eu tô desesperada. Eu perdi tudo. Não tenho mais emprego, meu cartão tá bloqueado, e o gerente disse que vai protestar meu nome. Minha mãe completou rapidamente: a gente precisa de você. Você sempre foi responsável. Você pode nos ajudar a reorganizar as contas até a situação melhorar. Meu pai permaneceu em silêncio, olhando para mim como se esperasse que eu automaticamente assumisse o problema. Como se fosse meu dever. Respirei fundo. Eu sinto muito pelo que vocês estão enfrentando. De verdade. Mas isso não tem nada a ver comigo. Larissa começou a chorar. Mana, eu sei que fui ruim com você, mas agora eu preciso. Larissa, lhe interrompi, com a voz firme. Eu passei a vida inteira precisando de vocês. E nunca tive. Agora vocês precisam de mim, e querem que eu apareça como se nada tivesse acontecido. Minha mãe ergueu o queixo, irritada. Você virou uma pessoa fria. Acha que porque conseguiu um emprego melhor é superior a nós? Eu respirei profundamente, escolhendo as palavras com cuidado. Não sou superior. Só não sou mais submissa. E a diferença é enorme. O rosto dela empalideceu. Meu pai, finalmente, abriu a boca. Ana, você vai deixar sua família assim? Não. Eu vou deixar vocês se responsabilizarem pelas próprias escolhas. Que é diferente. Um silêncio pesado tomou o corredor. Larissa soluçava baixinho, meus pais me olhavam como se estivessem vendo alguém que eles nunca tinham conhecido. Talvez fosse verdade. Talvez eles nunca tivessem se dado ao trabalho de realmente me enxergar. Eu não vou ajudar financeiramente. Não vou assumir dívidas. Não vou resolver problemas que vocês mesmos criaram. Continuei, abrindo a porta um pouco mais. Mas espero que deem um jeito. Sinceramente. Minha mãe levantou a voz num último ataque. Você é uma ingrata. Eu sorri de leve, não com sarcasmo, mas com uma compreensão dolorosa. Não, mãe. Eu só cansei. Então fechei a porta. Do outro lado, houve murmúrios, passos, a resistência de quem não aceita ser confrontado pela própria fragilidade. Permaneci ali, encostada na porta, até que o silêncio voltou ao corredor. Demorou alguns minutos até que eu finalmente me afastasse. Sentei no sofá e deixei que a paz se instalasse novamente dentro de mim. Não era alegria. Não era vingança. Era um fechamento maduro, firme, necessário. A vida estava finalmente me mostrando que não era minha função reparar o que eu não destruí. Naquela noite, recebi uma mensagem de Roberto. Sua apresentação rendeu ótimos comentários. Precisamos conversar quando voltar ao escritório. Sorri. Havia um futuro inteiro ali, esperando por mim. Um futuro que eu construí com esforço, com dedicação e com a coragem de romper ciclos que me aprisionavam. Enquanto apagava as luzes para dormir, senti um alívio profundo, o tipo de alívio que chega quando a gente finalmente entende que família não é quem te prende, mas quem te permite ser livre. E que, às vezes, libertar-se significa fechar portas sem culpa. Eu não reatei os laços. E não me arrependo. Porque, pela primeira vez, eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado, comigo mesma. Se você acompanhou essa história até aqui, me conta uma coisa: você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? Teria força para finalmente se afastar de quem só te machucou, mesmo sendo da própria família? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e curte esse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Todos os dias tem conteúdo emocionante por aqui. E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que vai se identificar com essa história. Às vezes, uma simples reflexão pode ajudar alguém a sair de um ciclo doloroso. E antes de ir embora, deixa aqui nos comentários: você faria o mesmo que a protagonista?
De qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu vou passar pelos comentários e deixar um coração especial para quem participar. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.